Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão aqui no canal do Objetivo Concursos. Professor Luciano junto com você, tá? Rumo à aprovação na MC. Olha só, meus queridos, já quero, antes de começarmos aqui o nosso terceiro encontro do nosso mega evento do Desafio 100 Questões de Direito Administrativo, tá? Você não pode perder esse evento aqui, ó, evento em que você precisa estar presente para conquistar a sua vaga, tá? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, faça a inscrição e venha estudar conosco, tá? Meus queridos, o tema de hoje é sobre agentes públicos. Em questões, nós vamos passear por todo o edital dentro dessa temática agentes públicos. Então vamos lá, sem mais delongas, nossa primeiríssima questão na tela para vocês, tá? Questão 31. À luz do que dispõe a Constituição Federal de 88, trata-se de característica comum a todo servidor público titular de cargo efetivo. Vamos lá. Como assim, professor? Servidor público titular de cargo efetivo vai ser aquele que vence um concurso público, aquele que toma posse e que entra em exercício. Então, a sequência vai ser a aprovação em concurso público, a nomeação, a posse e o exercício. Então, aqui existem algumas características que são em comum a todos os servidores públicos. É exatamente isso que a questãozinha está solicitando. Letra A. Ter sido aprovado em concurso público. Opa! Já encontrei. Por quê? Porque todos os servidores públicos, não importa, tá? Ocupantes de cargo efetivo, obrigatoriamente já devem ter sido aprovados em concurso público. Porque é uma regra comum. Todo servidor público que ocupa cargo efetivo, ele vence um concurso público. Então você, daqui a uns dias, será um servidor público ocupante de um cargo efetivo porque você passou, venceu um concurso público. E aí você vai ser nomeado, você vai tomar posse e vai entrar em exercício. Então, veja aí que nós temos como característica comum a todos os servidores públicos de cargo efetivo, tá? Gozar de estabilidade, pessoal. Cuidado, que a estabilidade, segundo o próprio texto constitucional, só vai vir depois de 3 anos de efetivo exercício. É o que chamamos de estágio probatório. Então, nem todos os servidores públicos efetivos têm estabilidade, porque nem todos passam pelo estágio probatório. Então, já fica errada a letra B. Letra C. Está situado em carreira pública, nem sempre ser remunerado por subsídio. Não, só quem é remunerado por subsídio são aqueles que ocupam cargos, olha só, cargos políticos, tá? Professor, aqueles que ocupam cargos políticos são os políticos? Também, mas aqueles que retiram suas competências da Constituição, como, por exemplo, os juízes, os promotores de justiça, tá? Então, todos aqueles que estão tirando suas competências da Constituição, as competências estão previstas na Constituição Federal, são aqueles que ocupam cargos políticos. E a forma de remuneração deles é exatamente por subsídio. Servidor público não recebe subsídio, recebe remuneração. O que significa subsídio, professor? Parcela única. Subsídio quer dizer parcela única. Então, por exemplo, o deputado federal, o senador, o prefeito, o vereador, eles não recebem remuneração, eles recebem subsídio, que quer dizer parcela única. Da mesma forma, o juiz, o membro do Ministério Público, quando ele oficia, por exemplo, como promotor de justiça, então ali eles recebem subsídio. Servidor público não, servidor público recebe remuneração, tá? Então ficou errado aqui, vamos agora à nossa próxima questão, né? Letra E fala assim, ó, fazem jus à integralidade dos proventos de aposentadoria. Claro que não, ficou errado. Então, qual a característica que é comum para todos os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo? Certeza, meu amigo? Todos aqueles que já foram aprovados em concurso público, tá? Foram aprovados em concurso público e isso nós resolvemos a questão 31. Então, nós vamos encontrar isso aonde? Anote e leia, porque literalidade do dispositivo da Constituição estará na sua prova, não tenha dúvida disso, tá? Questão 37, aliás, artigo 37, inciso 2, fala assim, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, que pode ser de provas ou provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo, tá? Ou emprego.
na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, ocupantes de cargo comissionado não vencem concurso público porque o seu acesso é ad nutum, ou seja, de livre nomeação e exoneração. Maravilha, resolvemos a questão. Vamos à próxima, 32. Eduardo Lança é servidor público titular de emprego público, de enfermeiro em hospital estadual e, concomitantemente, exerce o cargo público de agente fiscal de construções em município. Sabe-se que há compatibilidade de horários em relação ao exercício das duas atividades. Tomando conhecimento de tal situação, até então não reportada pelo servidor, a administração pública deve, meus queridos, e aí? Veja comigo, será se é possível, tá? Será se é possível esse servidor público ocupar simultaneamente esses cargos públicos? Veja bem, a Constituição Federal fala para a gente o seguinte, que aquele que atua na área da saúde com profissão regulamentada pode acumular 2 cargos ou empregos públicos. Então, por exemplo, se ele for enfermeiro aqui do Hospital Estadual e, ao mesmo tempo, se tiver compatibilidade de horário, enfermeiro em hospital municipal, não tem problema, pode acumular esses cargos públicos. Só que não pode ele, por exemplo, ser enfermeiro em hospital do Estado e, ao mesmo tempo, agente de fiscal de construção, ou seja, são cargos que não dá para acumular. Embora seja um cargo ou outro emprego, não é possível acumular, porque foge das regras de possibilidade de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Porque, meu amigo, minha amiga, a regra é que os cargos públicos não sejam acumulados. Não posso eu ter 2 cargos públicos, dois empregos públicos, 2 funções públicas, não é permitido, salvo as situações que a gente encontra na Constituição. E dentre as situações, nós temos os cargos da profissão de saúde, desde que sejam regulamentados. Nesse caso, constitui uma exceção. Só que não se aplica, porque um é enfermeiro, o outro é fiscal, de construções. Como não são 2 cargos de saúde, não dá para acumular. Com relação a isso, letra A, anular a posse do servidor no emprego, determinando o ressarcimento de todos os vencimentos percebidos desde a investidura. Pessoal, anular a posse não, porque para isso tem que se investigar, tem que abrir procedimento de investigação para saber se ele acumula ilegalmente 2 cargos, empregos ou funções públicas, porque a partir daí é que ele vai perder o cargo dele. Então aqui, ficou errada a letra A. Letra B, que é o nosso gabarito. Abrir processo disciplinar, para quê, professor? Processo disciplinar que é para apuração, tá? E caso comprovada a má-fé do servidor, demiti-lo, ele vai ser demitido do emprego estadual. Exatamente isso, tá bom? Não pode muito bem chegar à administração pública para ele dizer, olha, você vai sair daqui. Não pode, porque é dado o direito de contraditória e ampla defesa para todos aqueles que litigam com a administração pública. Já dizia o Constituinte de 88 no seu artigo 5º. Beleza? 32 resolvidas, bora só ver a situação de hipótese. As hipóteses em que eu posso acumular, mas primeiro, para que eu possa acumular emprego público, cargo público, é necessário que tenha compatibilidade de horário. Quais são esses cargos, professor? Olha só, 2 cargos de professor, pode? Pode, não tem problema nenhum. Lembrando que essa regra vai servir para todos os cargos ou empregos, tá? Todos os cargos públicos, empregos ou funções públicas. O que mais? Um de professor com outro técnico científico também pode, desde que tenha compatibilidade de horário, tá? 2 cargos de empregos privativos de profissionais da saúde, desde que tenham profissões regulamentadas. Nesse caso, pode. Beleza? Então tá aí esquematizado para você, tem que ter compatibilidade e respeito ao teto remuneratório de cada cargo. Maravilha, maravilha, vai ser a exceção dos cargos acumuláveis. Professor mais técnico científico e 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Maravilha, questão de número 33. A Constituição Federal de 88 estabelece algumas diferenciações de tratamento entre o servidor de cargo efetivo e o servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Sendo um aspecto que ocorre nesse tratamento diferenciado, ele vai trazer para a gente aqui as situações. Então vamos lá. Lembrando que o ocupante de cargo efetivo é aquele que passa por concurso público.
mas também existem os cargos que não precisam de concurso público para que eles possam ser preenchidos ou providos. Estou falando aqui dos cargos comissionados. Cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração. Maravilha. A pergunta que o examinador está fazendo aqui nessa questão é exatamente qual é o aspecto que vai diferenciar no tratamento daquele que está em cargo efetivo e cargo comissionado. Ou seja, o que o cargo efetivo tem que o comissionado não tem e vice-versa. Qual é o tratamento diferenciado? Letra A. Submissão ao teto remuneratório. Meus queridos, todo mundo tem que se sujeitar ao teto remuneratório. Qual é o teto remuneratório de todo o funcionalismo público de todos os poderes? O que recebe em espécie os ministros do Supremo Tribunal Federal. Maravilha, ninguém pode ganhar mais do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza. E o teto remuneratório, o limite do teto remuneratório vai ser direcionado tanto para aqueles servidores efetivos como também os comissionados. Então não é aqui o gabarito. Então já fica errado. Letra B. A possibilidade de exercício do direito de greve. Também está errado porque ambos podem exercer o direito de greve. Letra C. Irredutibilidade dos vencimentos. A irredutibilidade dos vencimentos é uma garantia que é direcionada tanto para aqueles que ocupam cargo efetivo, como também para aqueles que ocupam cargo comissionado. Então não é gabarito, porque esse tratamento deve ser igualitário para ambos, tá? Possibilidade de associação sindical. Também não é, porque é também para servidor efetivo, como também para comissionado. Agora, regime previdenciário que é o gabarito. Professor, por que o regime previdenciário é diferenciado para aquele que está no cargo comissionado ou na função, no cargo comissionado ou no cargo efetivo? Porque, meus queridos, vem comigo aqui, ó. Quando falamos em ocupante de cargo efetivo, o regime previdenciário dele vai ser o regime próprio de previdência social. Opa, aqui é P, tá? Regime próprio de previdência social. Agora, aquele que está em cargo comissionado, o regime dele vai ser o regime geral de previdência social, ou seja, aquele mantido pelo geralzão INSS. Ah, professor, então quer dizer... Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Então quer dizer que aquele cara que ocupa cargo efetivo, que passou em concurso público, ele está no regime próprio de previdência, pode ser do município, pode ser do estado, pode ser federal. Isso, regime próprio. É regramento próprio mantido pelo próprio ente federado no qual trabalha aquele servidor. Por exemplo, você vai trabalhar na MC, então você estará no regime próprio do respectivo ente que você trabalha, tá? Se fosse federal, estou fazendo concurso público para o INSS. INSS é federal, regime próprio federal. Mas eu ocupo um cargo comissionado na AMC. Se eu ocupo um cargo comissionado, opa, é comissionado, eu não estou no próprio. Por quê? Porque só estará no próprio aqueles que ocupam um cargo efetivo. Quem está no cargo comissionado, ele está no regime geral de previdência social, inclusive ele é considerado no enquadramento dele como empregado. Ele é empregado para os efeitos previdenciários, beleza? Resolvido isso, vamos à questão de número 34. Vamos lá. A nomeação de um particular para ocupar um cargo em comissão na administração direta, letra A, sujeita o novo servidor ao cumprimento do estágio probatório. Galera, lembrar o seguinte, estágio probatório nada mais é do que o período de avaliação que após o servidor público tomar posse e entrar em exercício em cargo efetivo, ele vai ser ali, né? Ele vai ser ali avaliado. E ao final dos 3 anos, sendo aprovado, ele tem a estabilidade. Agora, repare que cargo comissionado não tem estágio probatório. Por isso que a letra A fica incorreta, tá? Letra B, enseja a formação de vínculo seletista passível de demissão ad nutum. Não, ele não é seletista, cuidado, ele é estatutário. Aquele que ocupa cargo comissionado, ele é estatutário. O regime geral dele, o regime previdenciário dele, que é regime geral, mas são estatutários. Então, deixa eu só organizar para vocês aqui, ó. Todo mundo que ocupa um cargo comissionado e aquele que ocupa um cargo efetivo, ambos são estatutários. São regidos por um estatuto, tá? Estatutários. Porém, esse cara aqui, ó, que ocupa cargo comissionado, o regime de previdência dele vai ser o regime geral de previdência social. E esse efetivo vai ser o quê? O regime próprio de previdência social. Beleza? Então, aqui, ó,
para facilitar INSS. Ah, professor, então, tranquilo, está errado aqui a letra B. Letra C, dependeria de prévia realização de concurso público. Nós sabemos que cargo comissionado é cargo ad nutum, de livre nomeação e exoneração, então não tem concurso público, não precisa de concurso público. Então, letra C está incorreta. Letra D, significa que a administração pública está provendo cargos para atender necessidades temporárias. Não, aí já é outra coisa. A administração pública ela pode muito bem ocupar os seus cargos de provimento efetivo, comissionado e ainda pode contratar por processo seletivo simplificado pessoal para trabalhar na administração pública para satisfazer necessidades de interesse público. Então, nesse caso, não tem nada a ver com comissionado, tá bom? Então, errada a letra D, errada a letra C. Letra E, que é o nosso gabarito. Deve-se destinar à atribuição de chefia, direção e assessoramento, pois referidos servidores não podem se prestar a desempenhar as atribuições típicas de cargo efetivo. Beleza, queridos. A ocupação de cargo comissionado é exatamente para desempenhar as funções de chefia, direção e assessoramento. É claro que aquele que está ocupando o cargo comissionado não pode realizar atribuições de cargo efetivo, porque é diferente, realidades diferentes, embora ambos sejam estatutários. Próxima questão, está aqui bonitinho para você, ó, esquematizando atribuições de direção, chefia e assessoramento, cargo de confiança são exercidos exclusivamente por servidores efetivos. Agora, cargo comissionado preenchido por servidores nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, as atribuições de direção, chefia e assessoramento podem ser exercidas por função de confiança para servidores efetivos ou comissionados. Aqui são particulares, tá, pessoal? É aquela galera que é alheio à administração pública. Então, se eu sou servidor efetivo, eu posso ocupar uma função de confiança de direção, chefia e assessoramento. Agora, eu sou um particular, não sou servidor público efetivo. Eu posso ocupar um cargo de comissão. Beleza? Maravilha, entendido. Vamos à questão 35. Lauro, Estevão e Cássio são amigos. Lauro jamais prestou concurso público e ocupa cargo comissionado. Então aqui, ó, Lauro, cargo comissionado. Em Secretaria de Estado, Estevão passou em concurso público para titular de cartório extrajudicial. Então Estevão, ele é efetivo. Beleza. Cássio passou em concurso público e ocupa o cargo efetivo de autarquia estadual. Beleza, Cássio, ele é efetivo, autarquia estadual. Os três, por coincidência, fazem aniversário no dia 1º de abril, quando completarão 75 anos. Com base nessa informação, é possível concluir que na referida data, e aí? Quem é que vai ser aqui aposentado compulsoriamente? Como assim, professor? Aposentadoria compulsória. É uma regra que vocês precisam lembrar porque está na Constituição. Que regra é essa, professor? É bem simples, ó. Vocês precisam lembrar o seguinte, que dentro do regime próprio de previdência, que são as regras previdenciárias para os servidores públicos, nós só temos dois benefícios, que são as aposentadorias e as pensões por morte. É diferente do regime geral, que tem N outros benefícios, tá? O servidor público, a grosso modo, só tem dois benefícios. As aposentadorias, são várias, tá? E as pensões por morte. Beleza. Existe uma aposentadoria que é chamada de aposentadoria compulsória, em que o servidor público, ao chegar, seja homem ou mulher, aos 75 anos de idade, ele vai para a aposentadoria, independentemente da vontade dele. Por isso que é chamada de compulsória, obrigatória. A pergunta que o examinador está fazendo aqui é qual dos três se sujeita a essa aposentadoria compulsória. Repare que o Lauro já não sujeita, por quê? Porque o Lauro ele é comissionado, tá bom? O Estevão também não. Por quê? Porque o Estevão, ele, embora passou em concurso para titular de cartório extrajudicial, ele é simplesmente um delegatário. Ele não ocupa cargo efetivo, então também está fora. Beleza? Agora o Cássio, ele ocupa cargo efetivo. Cargo efetivo. Por quê? Porque o Cássio passou em concurso e ocupa cargo efetivo em autarquia estadual.
ele se sujeita a essa aposentadoria compulsória. Ah, professor, então quer dizer que as regras da aposentadoria compulsória, elas só alcançam servidores públicos efetivos? Isso, que venceram concurso público? Isso, não alcançam os comissionados? Não alcançam. Não alcançam aqueles que, embora tenham feito concurso público, são titulares de cartório, porque, pessoal, quem trabalha em cartório não ocupa cargo não, tá? Tem uma delegação para explorar um determinado serviço de registro de atividades cartorárias. Então, não se trata aqui, tá bom? No caso, o gabarito vai ser letrado e aprovado, somente o Cássio será aposentado compulsoriamente, tá? Bora ver aqui a paradinha relacionada à compulsória. Promulgação, após a promulgação da Emenda Constitucional número 88 de 2015, a PEC da Bengala, a edição da Lei Complementar 152 de 2015, a aposentadoria compulsória efetivamente passou a ter idade de 75 anos para os agentes administrativos, mas claro, ocupantes de cargo, de cargo efetivo. Aí nós temos o seguinte, ó, essa regra, no entanto, não tem aplicação para quem? Para determinados casos específicos, a exemplo dos ocupantes de cargo comissionado e os titulares de serventias, o correto seria serventias, tá? Extrajudiciais, ou seja, cartórios, consoante entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Maravilha, tranquilo. Então, esquematizando aqui, o Lauro, que é cargo comissionado estadual, não se aplica à aposentadoria compulsória produto da PEC da Bengala 75 anos. Não se aplica, tá? Estevão, ele é titular de cartório, embora tenha vencido o concurso público, não ocupa ele um cargo efetivo, como inclusive a jurisprudência já em inúmeros julgados tem se manifestado nesse sentido. No caso Estevão, ele é titular de cartório, então não se aplica às regras relacionadas à aposentadoria compulsória. E claro, o Cássio, sim, ele ocupa cargo efetivo estadual e, claro, ele se sujeita às regras da aposentadoria compulsória. Beleza, pessoal? Tranquilo? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, é muito importante aqui pra gente. Digita aqui o que é que vocês estão achando desse evento. Professor, estou gostando. Fala de onde você está falando. Manda o seu abraço, digita, compartilha aqui. Não esqueça de estar interagindo com todos nós, que é importante, tá? Questão 36, meus guerreiros. Vamos lá, rumo à 100ª questão. Vamos lá. Gilda foi nomeada para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e exerce efetivamente há 4 anos. Opa, 4 anos eu já posso dizer que a Gilda tem estabilidade. Professor, por que a Gilda tem estabilidade? Porque ela já venceu o estágio probatório. Lembra disso? Acabei de falar. O estágio probatório, galerinha, deixa eu voltar aqui, tá passando sozinho aqui, deixa eu voltar aqui. O estágio probatório, ele é de 3 anos. Lembra que nós já falamos sobre isso? Pois é, 3 anos, tá? Deixa eu voltar, agora passou, só um minutinho, pronto, tá aqui. Bom, agora preste atenção. Questãozinha fácil, questãozinha tranquila, é só parar, raciocinar e colocar X no lugar certo. Só isso, meu amigo, que você precisa, tá? A Gilda foi nomeada para um cargo efetivo. Beleza. Tem estabilidade? Só se for aprovada no estágio probatório. Desculpa. O que é o estágio probatório? Período de avaliação em que o servidor público se sujeita àquela avaliação, tá? Ele vai se sujeitar àquela avaliação no cargo probatório. Tranquilo. Aprendi. Passou o estágio probatório, o que ele vai ter? Estabilidade. Bom, dizer que o servidor é estável é dizer que ele jamais vai perder o cargo? Sim ou não? Não. Não. É que vai ficar mais difícil para que ele possa ser mandado embora. Mas ele pode ser demitido. É possível ser demitido. Eis a questão. Ó. Olha o que a questão está pedindo. Em conformidade com a Constituição Federal, Gilda, que é estável, é servidor estável desde que é cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pois são estáveis após 2 anos. Opa! 2 anos não. Já aprendemos que a estabilidade é após o quê? 3 anos. Estabilidade após 3 anos. Nós vamos encontrar isso aonde? Olha a letra B de bola. É servidora pública estável? É estável? É, por quê? Porque ela já tem 4 anos. Desde que é cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho, tem que ter avaliação especial de desempenho, professor.
Essa avaliação acontece no estágio probatório? Sim, no finalzinho do estágio probatório, ela vai fazer uma avaliação de desempenho, para saber se de fato ela tem condições de desempenhar o cargo público no qual ela foi aprovada. Aí vem, por comissão constituída para essa finalidade, pois são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, tá bom? Efetivo exercício, cadê? Sendo que o servidor público estável só poderá perder o cargo em virtude de decisão judicial transitada julgado, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado para a defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurado para a defesa. Perfeito é o gabarito. Bora ver por que não é letra C. Não é servidora pública estável, já está errado, porque ela é servidora estável, pois são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. E, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial de órgão colegiado. Não, perde o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado e também processo administrativo disciplinar. Beleza? Então fica errado aqui. É servidor estável, ok, pois são estável, depois de 2 anos já ficou errado, porque nós temos aí 3 anos. Professor, questão gigante, mas a resposta é bem tranquila. Pois é, questão aparentemente gigante, difícil, mas a questão é super, hiper, mega tranquila, tá? Vocês viram aí que é uma questãozinha bem fácil, bem tranquila. Vamos lá aqui, o que vocês precisam lembrar? Tá aqui, ó, estabilidade. Estabilidade. Para que o servidor público, meu amigo, minha amiga, possa ter de fato estabilidade, ele precisa ocupar um cargo de provimento efetivo. Beleza. Agora, por que tem que ser cargo de provimento efetivo? Porque não tem estabilidade quem ocupa cargo comissionado, concorda? Pois é. Então, para que nós possamos ter estabilidade, eu preciso estar ocupando um cargo efetivo. Beleza. Para que eu possa ocupar um cargo efetivo, eu preciso de prévia aprovação em concurso público. Beleza. E a estabilidade, ela precisa de 3 anos de efetivo exercício. Beleza. E preciso também ser aprovado. Não é passar 3 anos lá, indo para a repartição pública, ser desidioso. Não. 3 anos. Além disso, preciso o quê? Ser aprovado em avaliação especial de desempenho. Beleza. Aí, meu brother, quando o cara se torna estável, ele nunca mais vai perder o cargo dele. Ele pode fazer o diabo, o inferno. Não, não é assim não, meu amigo. O cara é estável, mas ele pode perder o cargo dele em situações previstas no esquema aqui. Vem comigo, ó. Perda do cargo do estável se dá por sentença judicial transitada julgado, por processo administrativo disciplinar assegurada pela defesa, ou insuficiência de desempenho e avaliação verificada mediante avaliação periódica, na forma da lei complementar assegurada pela defesa. Professor, então quer dizer que mesmo depois do estágio probatório, ainda tem esse negócio de estar se sujeitando a uma avaliação periódica de desempenho? Tem. E que o servidor estável pode perder o seu cargo. É mais difícil? Na prática? É, mas está escrito na Constituição. E tem uma outra situaçãozinha, ó, excesso de despesa com o pessoal. Aqui é só para cair em concurso, mas na prática nunca vi. Excesso de despesa com o pessoal, demitir. Nunca vi isso. Mas está aí. Beleza? Beleza. 37. É característica comum aos servidores ocupantes de cargo efetivo e os empregos públicos. Bora esquematizar aqui? Todo mundo que trabalha na administração pública direta, que ocupa cargo efetivo, é servidor público. Beleza? Beleza. Todo mundo que trabalha em fundações públicas e autarquias também são considerados servidores públicos, são estatutários. Beleza? Beleza. Sobrou quem? Na administração pública indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, quem trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista são o quê? Empregados públicos. É diferente. A diferença é que o regime de pessoal dos empregados públicos é a CLT. São seletistas, não são estatutários como os demais. Então, de um lado eu tenho os servidores públicos, vocês, tá? E do outro lado, daqui a uns dias, né? E do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho o empregado público. Qual a diferença? A diferença é que um é seletista, o outro é estatutário. Beleza? Tranquilo? Tem muitas outras diferenças, mas aqui a questão que está pedindo somente o que eles têm em comum. Passaram no concurso público, concorda?
Aquele empregado dos Correios, que é uma empresa pública, aquele empregado dos Correios passou em concurso público? Passou. Aquele servidor da AMC passou em concurso? Passou. Então, a diferença, o que tem em comum, ambos foram aprovados em concurso público. Então, aqui o gabarito vai ser o quê? Além do concurso público, nós temos que lembrar que existe uma outra situação em comum, que é objeto dessa questão. O enquadramento no conceito de agente público para fins de tipificação de ato de improbidade. Olha que questão massa para tirar muita gente boa. Porque além deles terem em comum aprovação prévia em concurso público para prover o cargo efetivo ou emprego público, eles são considerados sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa. Porque lá na lei de improbidade, eu tenho um conceito amplo de servidor público para fins de enquadramento nos atos de improbidade. Isso quer dizer o quê, professor? Que o empregado público ele é considerado um agente público para fins de ato de improbidade. Ah, então quer dizer que o cara dos Correios, o cara do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ele pode praticar ato de improbidade? Pode. Da mesma forma que eventual servidor da AMC. Tudo bem? Então, tá aí, letra D de dado, nosso gabaritão super fácil. Ele está buscando característica comum, tá aí, matamos aí a questão de cara. Vamos ver aqui as características, ó. Aquele que ocupa cargo efetivo, que vai ser chamado de servidor público. E aquele que ocupa emprego público, que vai ser o empregado. Olha aí. O que eu posso ter aqui em comum? A investidura no cargo público se dá por concurso e no emprego. Então aqui, ó, concurso para cá, concurso para cá. Estabilidade. Agora aqui já começa a diferença. Só um tem estabilidade. Quem é? O servidor, após 3 anos de efetivo exercício. O outro lado de lá, o empregado, tem estabilidade? Não. Não tem estabilidade. Aqui, sujeito ao estágio probatório. O servidor, o empregado, não tem estágio probatório. Não. Olha as diferenças aí. Tem mais? Veja comigo aqui, ó. É considerado agente público para fim de improbidade. E o empregado também é considerado agente público para fim de improbidade. Então aqui, deixa eu marcar para vocês aqui, aquilo que é em comum. Aquilo que é em comum para ambos. Então são considerados agentes públicos para fim de improbidade, ou tem que prestar e vencer o concurso público para tomar posse nos seus cargos e empregos. Tá bom? Beleza? E aí veja, aqui ó, responsabilidade pessoal é subjetiva, responsabilidade pessoal é subjetiva, respondendo à forma da lei civil, pessoal, da mesma forma, e pertence apenas às pessoas de direito público. E aqui, em regra, pertence às pessoas de direito privado, que nós já sabemos que são elas as empresas públicas, sociedade de economia mista. E aqui, PJ de direito público, União, Estado, Município, DF, Fundação Pública e Autarquia. Beleza? Superamos aí. Professor, me dá aí uma ideia geral que pode cair na prova, um esqueminha? Vem cá. Olha só. Agente público é uma expressão genérica. Dentro dessa classificação, agente público, dentro dela eu tenho os agentes políticos, que são aqueles que retiram suas competências diretamente do texto constitucional, juiz, promotor, deputado federal, senador e por aí vai. Beleza? Nós temos os servidores públicos. Quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são aqueles que ocupam cargos públicos efetivos. Beleza? E nós temos também ainda, ó, aqueles que ocupam os cargos por eleição, nomeação, designação, contratação. Beleza? Beleza? Questão 38. Vamos lá. Integra o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal.
os servidores públicos ocupantes de cargos. Questãozinha também bem tranquila. Quem é que se sujeita ao teto remuneratório da Constituição? É isso que ele está perguntando. Letra A. Funções e empregos na administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros dos poderes e detentores de mandato eletivo. Pessoal, não. Claro que não. Os membros de poderes e detentores de mandato eletivo se sujeitam sim ao teto remuneratório. Deputado, senador, se sujeitam ao teto remuneratório. Ficou errado aqui a letra A. Letra B. Aqueles que ocupam funções e empregos de administração direta e na administração indireta excluídos os empregados. Não, os empregados de empresas públicas também se sujeitam a teto remuneratório. Então, ficou errado. Letra C. Funções e empregos públicos na administração direta excluídos para essa finalidade os servidores lato sensu. Também errado. Letra D. Funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer poderes, da União, dos estados, do DF, dos municípios, os detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista e subsidiárias dependentes. Galera, aqui todo mundo se sujeita ao teto remuneratório. Então, o teto remuneratório, ele vai ser imposto. O que é o teto? É o limite. Ninguém pode ganhar mais do que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Quem é esse ninguém? Pode ganhar mais. Servidores públicos, aqueles que ocupam cargo eletivo, aqueles que ocupam cargos políticos. Ninguém pode ganhar. A ideia mais completa está na letra D de dado. Então, próxima questão. Antes disso, deixa eu só falar aqui do teto remuneratório. Não inclui parcelas indenizatórias, tá, pessoal? Bora lembrar disso aqui, O teto remuneratório, ele considera somente as parcelas não indenizatórias. Para que eu possa fechar ali o valor, para que eu possa calcular o teto, não incide parcelas indenizatórias. Então, aqui, não inclui parcelas indenizatórias. Só as parcelas não indenizatórias, também chamadas de remuneratórias. São destinatários. Quem é que se sujeita ao teto? Ocupante de cargo público, ocupante de emprego público, exercente de funções públicas, membro de poder legislativo, executivo, judiciário, os detentores de mandato eletivo, deputado, senador, presidente, todo mundo tem que respeitar o teto. Ninguém pode ganhar mais do que o teto, não. Quem mais? Administração direta, autarca, fundações, as empresas públicas, todo mundo tem que respeitar o teto. Então, aí, gabarito letra D de dado. Questão 39. Aprovado em concurso público para provimento de cargo junto à autarquia federal W, João não chegou a ser investido, pois não apresentou o diploma universitário exigido nos termos da lei e do edital para comprovar no momento da posse, o nível de escolaridade mínimo necessário para o exercício do referido cargo. Inconformado, recorreu ao judiciário. A ação deve ser julgada. Boa! Aqui a questão é bem simples. Qual é o momento de se comprovar os requisitos para investidura no cargo público, meu amigo? No momento da posse. Se no momento da posse você não consegue demonstrar os requisitos, você pode fazer depois. A resposta é negativa. Eis a questão. Professor, o curso exige escolarização de nível superior. Eu posso fazer a prova? Pode. Por quê? Porque a demonstração desse requisito, escolarização de nível superior, só será demonstrada no ato da posse, meu amigo. Só no ato da posse. Ah, então quer dizer que até lá eu posso me formar e tal? Pode. O que não pode depois. Então, o que foi que esse menino aqui, cadê o nome dele? Cadê o nome? O João, né? O João, voador, ele ainda entrou, foi na justiça para recorrer porque ele não demonstrou no ato da posse a escolarização superior. A ação dele tem que ser julgada
procedente ou improcedente com base no que dispõe a Constituição, em demonstração de requisitos para investidura no cargo. Improcedente. Letra A, procedente, já está errado. Letra B, procedente, já está errado. Letra C, que é o gabarito, improcedente, pois João não preencheu o requisito básico para investidura no cargo, a despeito de sua aprovação em concurso público. Então, ó, letra C. 40. Entre as semelhanças e distinções possíveis a serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos está: letra A, possibilidade de submissão ao regime público de aposentadoria, independentemente de natureza, do ente do qual estão vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente. Galera, olha só, é claro que não é. Por quê? Regime de aposentadoria é diferente. Para o empregado público, o regime vai ser geral. Deixa eu só esquematizar para você, conforme que nós já vimos hoje. É bem tranquilo isso. Ó. Você só deve lembrar que aquele que ocupa o servidor, vou colocar aqui, ó, servidor efetivo, ele se sujeita a regime próprio de previdência social. Como nós vimos, servidor comissionado, ele se sujeita a regime geral de previdência social. Beleza. E aí nós temos uma outra classe. Quem são? São os empregados. Os empregados públicos. Os empregados públicos se sujeitam ao regime também geral de previdência social. Então aqui, INSS e INSS. Beleza? Beleza. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Já lembre disso. Outra regra importante é que, para que possa ser demitido um determinado empregado, não precisa passar por todo o processo que um servidor efetivo tem que passar. Instauração de processo administrativo disciplinar, não precisa isso não. Para o empregado, se ele praticar qualquer tipo de conduta, ou até mesmo sem praticar, por decisão motivada, ele pode ser dispensado. Tudo bem? Então, são diferenças que sempre vêm nas provas, do empregado para o servidor efetivo. Onde é que está o gabarito dessa questão? Letra E. Possibilidade dos empregados serem demitidos somente por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar, no qual são exigidos para os funcionários públicos efetivos. Olha aí, é diferente. Diferente. Professor, então, quer dizer que o empregado lá dos Correios ele pode ser demitido sem um processo administrativo disciplinar? Sim, basta uma decisão motivada. Galera, por quê? Porque o servidor público efetivo, ele tem estabilidade depois dos 3 anos. O empregado não tem estabilidade. Tá bom? Beleza? Então, gabarito, letra E. Bora a fundamentação aqui, ó. Para o Supremo Tribunal Federal, embora os empregados públicos não possuam estabilidade, em alguns casos específicos, o ato de dispensa dependerá de motivação, como é o caso de empregados dos Correios, por exemplo. No entanto, como não há estabilidade, não se exige processo administrativo formal, como ocorre para os servidores efetivos. Então, além da diferença previdenciária, nós temos a diferença na dispensa, ok? Então, fique aí com esse tema importante. 41. O vínculo funcional a que se submetem os servidores públicos pode variar de acordo com a estruturação da administração pública. Deixa eu voltar aqui, passou, pronto. E a natureza jurídica do ente a que estão subordinados. Por exemplo, letra A. Quando vinculados à administração direta, devem obrigatoriamente se submeter a prévio concurso de provas para provimentos de cargos, empregos e funções públicas. Pessoal, para, respira e responde comigo. Tá certa a letra A? Não.
Por que que não está certo? Porque aqui ele está dizendo, ó, para se submeter a funções públicas, tem que ter concurso. Não, claro que não. Função de direção, chefia e assessoramento, cargo de confiança não precisa, são ad nutum, de livre nomeação e exoneração. Por isso, letra A está fora. Letra B. Os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividades econômicas necessariamente devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas. Sim, bingo. Inclusive o previdenciário. Ah, professor, então ficou aqui tranquilo, já entendi. O servidor público é diferente do empregado. Sim, é muito melhor ser servidor do que empregado. Não tenha dúvida disso, tá? Mas entre ser empregado privado e empregado público, eu continuo sendo empregado público. Beleza? Mas o empregado público se sujeita às mesmas regras das empresas privadas. Sim, seletista, regime geral de previdência, regime geral de previdência, mesma regra. Não necessidade de um PAD para a dispensa, basta uma motivação. Ok? Beleza. Vamos aqui à letra C. Os ocupantes de empregos públicos ou funções públicas devem se submeter ao prévio concurso. Já está errado. Funções públicas não precisam de concurso. Letra D. Os entes que integram a administração indireta podem preencher cargo em comissão de livre provimento que dispensam concurso público para suprir suas necessidades de quadro funcional até que seja possível o provimento respectivo com os empregos públicos. Não, pessoal. Não. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando o quê? Da administração indireta, não é? Concorda comigo? E aí ele mistura. Por quê? Porque não é todo mundo da administração indireta que vai ter preenchido seus postos com cargo público, não. Autarquia. Autarquia é de indireta, não é? Autarquia, INSS, quem trabalha no INSS, não é emprego público, é cargo público. Aqui a letra D está dizendo que todo mundo da indireta é emprego público. Não, nós já fizemos um quadrinho aqui. São empregados públicos somente aqueles que compõem os quadros da empresa pública ou sociedade de economia mista. Beleza? Então, errado aqui a letra D. Letra E. Os entes que integram a administração indireta possuem natureza jurídica de direito privado e, como tal, seus servidores somente podem ocupar emprego público. Não, galera. Não. Por quê? A administração pública indireta é dividida, a grosso modo, em 4 entes, 4 entidades. Autarquias e fundações públicas são ocupados por servidores públicos, estatutários, tá? Empresa pública e sociedade de economia mista, aí sim, são seletistas, empregados públicos. Então também está errado porque está dizendo que todo mundo é indireta é empregado público. Não, está errado. Vamos lá. 42. A nomeação para cargo público de carreira em caráter efetivo, seguida da tomada de posse no cargo, envolve a impossibilidade jurídica de o servidor nomeado e empossado vir a ser exonerado, contra sua vontade, do cargo que passou a ocupar. Então quer dizer que é só eu tomar posse num cargo público, um cargo de provimento efetivo, né? Que aí eu nunca posso ser exonerado? Não, que é isso. Você vai ser aprovado no concurso da MC, vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício. Começa o quê? Digita para mim aqui. Começa o quê? A avaliação. Como é que chama a avaliação? Estágio probatório. Por quanto tempo? 3 anos. Vamos imaginar que você não seja aprovado no estágio probatório. Não tem capacidade de iniciativa, não tem responsabilidade, não tem disciplina.
E aí? O que é que vai acontecer com você? Exonerado. Então, é uma das hipóteses de exoneração, a reprovação no estágio probatório. Então, quando a letra A fala impossibilidade jurídica, não, está errado. Porque você pode vir a ser exonerado. B, a imediata aquisição da estabilidade. Imediata? Imediata aquisição da estabilidade? Não, né? A estabilidade somente o quê? 3 anos após o exercício. Letra C, observância do requisito de prévia habilitação em concurso de provas ou provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, tornando-se posteriormente impossível a exoneração do servidor. Não, pessoal, ficou errado. O cumprimento pelo servidor do estágio probatório de 2 anos já fica errado, claro que vai ser letra E, o nosso gabarito. A observância do requisito de prévia habilitação em concurso de provas e título, obedecendo a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Qual é o prazo de validade do concurso público? Hein? Prazo de validade do concurso público. A validade do concurso público para sua prova até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. De concurso público. Cuidado para não confundir com o estágio probatório. Validade do estágio probatório, 3 anos. Validade do concurso público na Constituição Federal, até 2, podendo ser prorrogado por igual período, tá? Assim como observância de outro requisito previsto em lei. Então, tá aí, letra E, o nosso gabarito. Perda do cargo do servidor estável, nas hipóteses nós já vimos. 43. A expressão agentes públicos é bastante abrangente, compreendendo categorias sujeitas a distintos regimes jurídicos. Dentre as várias espécies de agentes públicos, inserem-se os servidores públicos estatutários. Olha aí, pessoal. Se o cara é estatutário, meu amigo, ou ele está trabalhando na direta, ou ele está trabalhando na indireta, em especial uma autarquia ou fundação pública. Você já mata a questão. A letra A fala que ocupam cargos públicos e os empregos públicos. Pessoal, o estatutário ocupa emprego público? Não. Então fica errado. Os que ocupam os cargos públicos, os empregados públicos, cujo vínculo ele é pautado na legislação trabalhista e os servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí sim. Então, olha só, a expressão agente público é uma expressão bastante abrangente, porque agente público nós temos servidores públicos, tal, ok? Então, quem trabalha na direta, na indireta, fundação e autarquia são servidores públicos estatutários. E quem trabalha nas empresas públicas ou sociedade de economia mista são o quê? Empregados públicos. Então, os estatutários ocupam cargo público, os empregados, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista, e os servidores temporários contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, aqui eu tenho 3 tipos de pessoas que trabalham para a administração pública. Os servidores ocupantes de cargo, de cargo efetivo, são servidores estatutários. Os empregados públicos que trabalham nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, que são empregados públicos, e ainda nós temos os temporários, são contratados para ali necessidades temporárias de interesse público. Então, letra B de bola é o gabarito. Então, tá aqui, ó. Agentes públicos é uma expressão geral. Agentes políticos, juiz, promotor, deputado. Agentes administrativos, que podem ser servidores, empregados e outros temporários. Nós temos agentes honoríficos, são aqueles que trabalham sem remuneração por uma questão cível. Por exemplo, o mesário é um agente honorífico. Nós temos os delegatários, que são aqueles particulares em colaboração com o Estado. E nós temos agentes credenciados. Então, aqui a divisão, né? Lembrar sempre que agente público é uma expressão geral, tá bom? O conceito de agente político, olha aí.
alcança apenas os detentores de mandato eletivo? Claro que não. Juiz não ocupa mandato eletivo, mas ele é um agente político. Tem muita gente dizendo assim, ó, agentes políticos são só os políticos. Não, não. Agente político são todos aqueles que retiram suas competências direto da Constituição. Juiz, promotor, aí sim, os políticos, que nós chamamos, né, aqueles que ocupam cargo eletivo, presidente, vice-presidente da República, deputados, prefeito, e por aí vai. Então fica errado. Letra B, corresponde àqueles que não detêm vínculo jurídico à administração. Errado, né, pessoal? Detém sim. Compreende as pessoas que exercem atividade típica de governo, entre as quais chefe do Poder Executivo, ministros, secretários de Estado. Então aqui são os agentes políticos. Ok? Beleza? Mais uma questão resolvida. Vamos à questão de número 45. Sobre os vocábulos cargo, emprego, função, seus conteúdos e possíveis inter-relações no âmbito da administração pública, pode-se afirmar que, letra A, as atribuições desempenhadas por servidor sem correspondência delas a um cargo ou emprego estão atreladas à função que sob a égide da Constituição de 88, ficou restrita a situações de assessoramento. Ficou restrita não, né, pessoal? Falso. A opção pela criação de cargo ou emprego é discricionária no âmbito da administração, porque envolve questões orçamento financeiras, mas a criação de função é ato vinculado, também está errado. Para criar a função não é vinculado, não, também vai ser discricionário. A função pode ser exercida por servidores para atividade de direção, ficando excepcionado o princípio do concurso, restrito à investidura em cargo ou emprego. Pessoal, perfeito, né? Nós já vimos que as funções públicas podem ser ocupadas por servidores efetivos. Funções públicas. Beleza? Então, a função pode ser exercida por servidor, para atividades de direção, ficando excepcionado o princípio do concurso público. Então, você, daqui a uns dias, será servidor da MC aqui, ó. Será servidor da MC. E vocês, eventualmente, poderão ocupar uma função. Olha que legal. Além do cargo efetivo, professor, isso. Uma função de direção, chefia ou assessoramento. De livre nomeação e exoneração. E melhor, vai ter até uma gratificaçãozinha para você. Olha que bacana. Então, fique aí, né? Letra C, o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Pois é, deixa eu ver se tem mais um aqui. Opa, tem mais um aqui, vamos lá. Olha 46, ó. Para efeitos penais, o conceito de funcionário público é diverso do que ele empresta o direito administrativo. Define-se emprego público como aquele. Aí ficou mole, né, pessoal? Quem é o empregado público? Que mantém vínculo estatutário. Pessoal, o empregado público mantém vínculo estatutário? Não. Ocupante com vínculo contratual sob a regência da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Regido pelo conjunto de atribuições às quais não corresponde a um cargo, não se exigindo concurso público. Galera, para ocupar um emprego público, tem que ter concurso? Tem que ter concurso público. Então ficou errado porque está dizendo aqui, ó, não se exigindo. Exige sim. Que não mantém vínculo com fundações ou sociedade de economia mista. Galera, quem trabalha em sociedade de economia mista é o quê? É empregado público. Exemplo, Banco do Brasil. Ocupa cargos sob a égide de lei orgânica das carreiras de Estado. Não. Ocupa cargos sob a égide orgânica das carreiras de Estado. Aqui nós temos os servidores públicos. Então, letra B de bola é o gabarito dessa nossa questãozinha, tá? Beleza. Olha o Código Penal no artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce o cargo, emprego ou função pública. Sabe o que é isso? É para o direito penal, funcionário público é todo mundo que exerce uma função pública. Para o direito penal, funcionário público é empregado público, aquele que ocupa função pública de chefia, direção e assessoramento,
é o próprio servidor público, então ele vai abranger, vai trazer uma situação abrangente, tá? De servidor. Bom, beleza? Nosso tempo se foi, nós vamos agora encerrar essa transmissão e no nosso último bloco, na próxima segunda-feira, nós vamos retomar aqui da questão de número 50. Beleza, pessoal? Então, a todos, uma excelente noite, um forte abraço. Espero que vocês tenham curtido bastante a nossa aula. Comenta aqui, comenta muito aqui. Professor, valeu, gostei, foi massa. Não esqueça de curtir, compartilhar, é muito importante para todos nós, tá bom? A todos bons estudos, um fortíssimo abraço do professor Luciano. A gente se vê nas próximas transmissões aqui no Objetivo Concurso. Reitero que vocês possam, né, participar desse evento que vai ser de grande valia para a nossa aprovação, tá, pessoal? Faz parte aí de mais um evento aqui do Objetivo Concursos, então não perda essa oportunidade. Observe se ainda tem vaga disponível, tá? Observe. Mas acredito que sim, se não tiver, espere aí, nós vamos dar um jeito para colocar você na revisão. A todos bons estudos, mais uma vez, fiquem todos na bênção, até mais. Valeu, pessoal, tamo junto!